Isso aí, gente. Começamos. Né? Meu nome é William Maxwell, mas todo mundo me chama de Max. Sou psicanalista, formado pela BPC, então sou prata da casa aí. E tenho certeza que eu vou poder ajudar um pouco vocês a entenderem um pouco melhor, né? A escola psicanalíticas são geralmente é uma matéria que causa um certo medo. Por quê? Porque o conteúdo é muito grande e a gente não sabe direito o que fazer com isso, né? A gente vê aquele monte de conteúdo falando quase que a história da psicanálise e a gente não sabe exatamente o que fazer. Então eu separei para essa aula, vai ser um pouco corrido, mas eu separei aqui para vocês alguns blocos. Primeiramente eu vou falar sobre a história da psicanálise, depois eu vou falar brevemente sobre cada escola. Quando eu digo brevemente é porque eu realmente não vou poder me aprofundar, é pouco tempo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, anota, porque eu vou tentar dar um tempinho no final sobre para a gente tirar dúvida. E também a gente vai falar sobre a associação livre. Eu vou tentar diluir a associação livre dentro das escolas psicanalíticas, para a gente não separar um tempo necessariamente para falar sobre o que é associação livre, porque é bem simples, né? Então eu não vou gastar muito tempo com isso, não. Mas eu queria fazer um exercício com vocês, um exercício prático, onde eu queria fazer uma condução de de alguns arquétipos da psicanálise dentro de uma meditação guiada, e depois eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada um. E para isso eu vou precisar de um voluntário ou uma voluntária que se proponha a passar pela meditação guiada. É claro, tem uma certa exposição, né, obviamente, porque você vai estar ali acessando o conteúdo do seu inconsciente, mas eu tenho certeza que pode ser bem interessante. Então, se você, né, claro que eu não vou aqui, gente, falar nada, né, assim, não vou aqui expor muito a vida da pessoa, mas eu acho que é interessante para vocês verem como que funciona na prática uma exposição da pessoa à associação livre. Então eu separei isso. Não tenho ainda um voluntário, não pensei previamente, mas já deixo aí em aberto. Quem se sentir, eu quero, eu não tenho problema, eu queria e tal, aí já vai Professor, se posicionando. Oi, professor, eu tenho interesse em participar, se ninguém quiser. quem está falando? Leandra, Opa, Leandra, beleza. Você. Maria Leonor também levantou a mão. Beleza, até lá a gente vê. Provavelmente, então, pode ser a Mas eu Leandra. passo para a Leandra, não tem problema nenhum, ela falou primeiro. É, como a Leandra falou primeiro, então a gente pode fazer com você, tá, Leandra? Mas tá aí a bom. gente. Vamos ver como é que vai correr aqui a nossa aula. A ideia é que a gente Tá. possa fazer isso, vai ser bem legal para vocês verem na prática isso, tá bom? Eu, pelo menos, gostaria muito de ter visto isso antes de ser formado. Então, como eu preparei para vocês a aula que, assim, eu acho que é importante para a prática de vocês no dia a dia, tá bom? Então, vamos começar, gente? Né? Sem mais delongas, já perdi 3 minutos só falando disso. Fala aí, Maria Aparecida. 30 pessoas na sala, 30, como você queria. Opa, aí, ó, viu? Deus é bom. Já, até daqui a pouquinho vai entrar mais gente ainda, com certeza. Vamos que vamos. Bom, gente, vamos começar falando sobre a história da psicanálise. Como que começou a psicanálise em si? Na verdade, a psicanálise não começou com Freud, tá? Freud, ele é o fundador da psicanálise, sim, e tal, mas a psicanálise em si não começou com Freud, e eu não sei se eu estou te decepcionando ao falar isso, mas é verdade. Na verdade, a psicanálise, ela começou com um rapaz chamado Joseph Brauer. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Joseph Brauer, ele era um filósofo austríaco. A psicanálise, ela é austríaca, né? Algumas pessoas falam, mudam aí a nacionalidade de Freud, mas na verdade a psicanálise, ela é austríaca. E Joseph Brauer, ele atendia uma mulher, e essa mulher, alguém sabe o nome dessa mulher? O nome dela é Ana. Berta. Berta. Berta Pappenheim, que na verdade Ah, é a tá. Ana O. Né? O Ah, pseudônimo dela é Ana O. Mas, assim, colocaram esse nome, né, na Berta para que tivesse uma certa proteção. E durante um tempo até funcionou, mas depois
todos descobriram quem era a Ana O. O nome dela é Berta Pappenheim. Ela era atendida por Joseph Brauer e ele começou a identificar uma doença que ele não sabia exatamente que doença era essa. Então ele começou a pesquisar, né? Ele começou a identificar que, na verdade, a Berta ela tinha algumas coisas que acontecia com ela fisicamente, e essas coisas, fisicamente, elas eram de origem psíquica. E quando se fala de histeria, né, apesar do nome parecer uma pessoa que grita, uma pessoa, né, que é histérica, como a gente costuma usar, a psicanálise ela desconstrói, né, desconstrói muitas palavras que a gente já estava acostumado a usar. Então, a histeria é uma delas, assim como, por exemplo, o recalque, né, que tem um humorista que fala assim, ó, o recalque, aí ele desvia assim, do recalque quando ele está, na verdade, meio que sendo confrontado ali, né? Mas, na verdade, recalque a gente sabe que é um mecanismo de defesa onde a gente pega aquele acontecimento, aquela memória que a gente não está ainda maduro o suficiente para lidar, a gente pega, compacta essa memória e joga no inconsciente. Ela fica lá dentro e fica agindo. Isso aconteceu com a Berta, e de algumas formas ela tinha comportamentos que não eram explicáveis, né? Por exemplo, ela olhava os pontos do relógio, os ponteiros do relógio, e ela via eles se mexendo. Quando ela estava numa conversa de mais de 3 pessoas, ela entrava em surto e ela não conseguia se concentrar. Além disso, ela olhava pro quintal e ela via serpentes ali, né? E assim ela começou a ter dores, ela começou a ter paralisias no corpo, e tudo isso era de origem psíquica. Então, essa doença ainda não tinha nome, mas já era estudada por Joseph Brauer. Aconteceu que Joseph Brauer conheceu Freud e começou a falar sobre esse caso da Berta Pappenheim, e eles começam ali a conversar sobre isso. Freud, ele tinha um sonho. O sonho dele era de ser pesquisador. Porém, Freud, ele era judeu. E como ele era judeu naquela época, ele não teria apoio do Império para que ele pudesse ser pesquisador. Então ele começa a ter dificuldades financeiras, né? Porque ele não tinha ali como pagar as contas dele, ele não tinha como, né? Porque ele não tinha o apoio do governo por ser pesquisador. E aí ele encontra, né, uma mulher, deixa eu só pegar aqui para nos... Ele encontra uma mulher que é a Marta Bernes, e essa mulher, ele se interessa por ela e ele quer se casar. Ele fica noivo. Porém, ele não tem dinheiro. E se ele não tem dinheiro, ele não consegue se casar. E aí entra em contato com com o Joseph Brauer, e aí ele é levado a começar a clinicar. Aí começa a história da psicanálise, como um plano B da vida de Freud. A psicanálise em si, ela é um plano B, né? Ele começa a atender clinicamente para poder ganhar um dinheiro, e ali ele começa a aplicar as técnicas dele, principalmente as técnicas de hipnose, que era o que ele conhecia. E ele começa a atender a Berta, que é a Ana O. Por que ele começa a atender a Berta? Porque há uma transferência e uma contra-transferência dela com o Joseph. A ponto de chegar um dia, a Berta ela ficou tão incomodada porque o Joseph começou a diminuir os seus atendimentos, que ela começa a gritar que ela está grávida dele, né? Não tem assim um fundamento, não tem isso descrito, né, assim, em nenhuma literatura, mas é cultura popular. As pessoas costumam passar essas histórias. A gente sabe que houve uma questão de transferência, de contra-transferência, porque Freud ele olha para esse caso e ele começa a entender o que é a contra-transferência e a transferência dentro de um cenário analítico por conta deles. E aí conta-se essa história de que ela teve um dia que ela entrou em surto e começou a gritar que ela estava grávida dele sem realmente não estar. Então, por conta disso, ela é passada para Freud, os dois começam a estudar juntos o caso dela, e isso gera um livro, que é o livro falando sobre a histeria. E aí essa doença cria um nome.
A histeria nada mais é do que doenças físicas que são manifestas por conta de um conteúdo psíquico. Isso é histeria. Tá? Se você tinha alguma dúvida sobre o que é histeria, é isso. É alguma, por exemplo, uma pessoa que tem dor no braço, uma pessoa que tem dor no joelho, não é explicável isso, e na verdade a pessoa consegue identificar que é algum trauma, trabalhado esse trauma, ela consegue se livrar desse sintoma. E aí isso se dá pela histeria, ok? Então Freud começa a mergulhar nesse caso, aí ele vai ter alguns outros casos importantes, né, como por exemplo o Homem dos Ratos e assim por diante, e ele começa ali a descobrir as técnicas que hoje a gente aplica na psicanálise, assim como a associação livre, que surge como? No momento em que Berta está falando e Freud vai fazer uma pontuação e ela fala assim, não, 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 você fica em silêncio e eu preciso falar, porque assim eu vou ser curada. E aí surge o Talking Cure, que é a cura pela palavra, e aí alguns nomes, como por exemplo catarse, que é quando você precisa, né, você está ali irritado, passou por alguma situação e você precisa falar, e só de você falar você se sente mais leve, você se sente mais tranquilo. Então isso vem, né, desse Talking Cure, que é a cura pela palavra, e através da atenção flutuante, que surge aí também, a atenção flutuante ela surge para pegar, né, os estereótipos que são falados, os símbolos que são falados através da associação livre. Então, o que é necessariamente a associação livre? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, mas como eu falei, vai ser meio frenético aqui, né? Tem muito conteúdo, mas a qualquer momento vocês podem levantar a mão, falar alguma coisa, tá bom? Então, o que... Peraí, me perdi. Eu estava falando sobre a escuta flutuante. Então, a escuta flutuante, ela vai pegando, né, os ganchos da associação livre. Por quê? A associação livre, ela não é uma associação qualquer. Porque, por exemplo, se eu falar para vocês que eu estou com fome, e aí por exemplo, eu olhei um hambúrguer e eu falei que eu estou com fome. Isso não é uma associação livre, isso é uma associação direta. Existe um elemento que causa fome e me deu fome. Então, eu estou falando de hambúrguer porque eu estou com fome. Isso não é associação livre, isso é uma associação direta. A associação livre se dá quando, na verdade, a gente descobre algumas coisas que a pessoa está falando mediante alguns símbolos que Freud estabeleceu. Então, por exemplo, uma pessoa que está em análise e ela começa... Isso aconteceu comigo já, tá? Eu tô atendendo uma pessoa e essa pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu hoje vi uma mulher na escola do meu filho que tratou tratou o filho dela muito mal. Nossa, eu acho que essa mulher deve acabar com a vida do filho, porque não é possível que ela trate ele tão mal assim na frente de todo mundo. Opa, peraí. Vamos entender aqui. Então a gente tem aqui o símbolo da mãe, a gente tem o símbolo de humilhação, de tratar mal. E por que necessariamente ela está falando sobre isso numa terapia? Porque, na verdade, tudo na terapia, né, tem sentido. A gente não trabalha com coincidência. Se a pessoa está falando, é porque tem algum fundo ali e a gente vai identificar esse fundo, tá? Então é muito interessante você entender o porquê que a pessoa está falando aquilo, né? E aí você pode, por exemplo, colocar a pessoa no lugar da criança. Então, por exemplo, beleza, você trouxe isso, ok, mas vamos pensar que você, na sua infância, em algum momento já foi humilhada pela sua mãe, pelo seu pai, e aí você começa a pontuar algumas coisas, e aí, mediante aquilo que a pessoa falou que não tinha teoricamente nada a ver com ela só falou sobre um fato que aconteceu na escola, com que ela viu e tal, e aí isso você traz para a vida da pessoa e identifica que, na verdade, o que ela está fazendo é trazer do inconsciente dela uma memória, né, dela criança sendo maltratada pela mãe, talvez humilhada na escola por uma questão que a mãe chamou a atenção na frente de todo mundo e tal. Então você consegue trazer a luz daquilo que a pessoa está falando, quando necessariamente não parece ser sobre a pessoa em si. Solange levantou a mão. Fala aí, Solange. Boa noite, professor. Boa noite, noite. turma. Professor, essa atitude dela também pode entrar como um atos falhos, xister, tudo aquilo que Freud fala? Sim, pode sim. Na verdade, o que acontece? Os atos falhos,
vocês vão pegar na hora, né? Por exemplo, ela vai falar da mãe e aí ela fala assim, porque a pessoa estava me humilhando não, estava humilhando a criança. Pô, pegou, entendeu? O analista, ele tem a escuta flutuante para isso. É para ele conseguir ouvir algumas coisas. E é interessante que, assim, eu como analista, eu gosto muito de estruturar a sessão, tá? Então, eu sempre trago alguma coisa para que a gente possa começar a sessão. Agora, a sessão de psicanálise, ela é extremamente desestruturada e subjetiva. Por exemplo, uma das falas que vocês vão mais falar no consultório fale-me tudo que vier à sua cabeça sem nenhum tipo de preconceito ou de julgamento. Fale-me o que você está pensando. Pronto. Ali, a pessoa, mas em relação ao quê? O que está passando na sua cabeça nesse momento? Aí você fala assim, eu estou pensando, por exemplo, por que você está me perguntando isso? Opa, fale-me mais sobre isso. E aí a pessoa começa a discorrer. Ela pode falar sobre o dia dela, ela pode falar sobre um relacionamento, ela pode falar sobre qualquer coisa. O interessante é você entender o porquê que inconscientemente aquela pessoa está falando sobre aquilo. Isso é associação livre, é quando você deixa a pessoa falar, a pessoa pode estar falando sem pensar que tem algo em relação à psicanálise, mas você vai pescar as coisas utilizando a atenção flutuante. Tá? Então, a atenção flutuante ela está intimamente ligada à associação livre. Você deixa a pessoa falar e pontua algumas coisas. Tá? E aí existem 5 portas do inconsciente. A associação livre é uma delas. Mas existe também os sonhos, os xistes, os atos falhos e também os sintomas. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, nossa, a gente... olha só, isso é legal. Teve uma vez que eu falei para um paciente meu que a gente ia abordar a mãe dele na próxima sessão. Terminei a sessão falando isso. No dia da sessão, o paciente acordou com uma dor de cabeça insuportável, a ponto dele pensar em desmarcar a sessão. E aí eu falei assim, não vamos desmarcar. Se é só por conta da dor de cabeça, toma um analgésico e vamos fazer a terapia. Se for algum outro problema, a gente, tudo bem, se você pode ter N coisas. Agora, por conta da dor de cabeça, não desiste não. Olha, a gente começou a abordar sobre a mãe dele e a dor de cabeça sumiu. Ou seja, foi um sintoma do inconsciente para que impedisse ele de abordar certas coisas que iriam feri-lo ali naquele momento. E assim, a terapia nem sempre é confortável, tá, gente? Tem hora que você vai acessar coisas que vai realmente causar um incômodo muito grande no seu paciente. Mas, independente disso, é importante que você acesse para chegar nas raízes do problema. É muito interessante a gente pensar que a psicanálise, se você estivesse cuidando de uma planta, né, você pode colocar um remedinho nas folhas, você pode podar, você pode fazer várias coisas. Agora, a psicanálise, ela atua na raiz da planta. Ela vai lá no fundo para entender o porquê que aquela raiz está daquela forma. Então, nem sempre vai ser confortável, mas vai ser importante que você acesse esse conteúdo, tá bom? Então, a associação livre basicamente é isso, não é tão profundo. Então, assim, eu vou discorrer agora sobre as 7 escolas e depois a gente volta na associação livre quando a gente vai ver na prática uma exposição a alguns símbolos da psicanálise. Mas vamos lá. Então, Freud, ele tem, né, ele inicia o processo da psicanálise. Quando ele fala sobre tudo isso, ele vai falar sobre os sonhos e a interpretação dos sonhos. Realmente é uma coisa que você precisa estudar muito, tá? Eu acho que hoje todo mundo entende que o psicanalista ele tem esse viés de análise de sonho, porque todos os meus pacientes me trazem sonhos. Gente, é muito interessante. Eles trazem como se fosse um presente para o analista, sabe? Eles chegam e falam assim, alguns me chamam de Max, outros me chamam de... Alguns chegam, doutor, eu falo, não sou doutor. mas alguns chegam, doutor, eu sonhei. Gente, eu não sou doutor. E aí vai como você vai se direcionar quando você se formar. Mas alguns chegam para mim e falam assim, eu tive um sonho, não sei o quê, e traz alguns sonhos muito interessantes, e aí a gente consegue, através dos símbolos, mostrar para a pessoa o porquê que ela está sonhando com aquilo. E, gente, é muito interessante. Porque, assim, 80%, 85% de vezes eu acerto o sonho só de apresentar os símbolos que Freud traz.
Então você precisa dominar isso muito bem. Todo psicanalista precisa ler a interpretação de sonhos de Freud e se aprofundar nesse assunto, tá? Isso aí se você não começou a ler interpretação de sonhos, pode começar, tá? E pode começar urgentemente, porque é muito interessante que a gente se aprofunde nesse assunto, porque traz para a gente uma riqueza, gente. Assim, quando você conhece bem os símbolos, você consegue trabalhar bem com sonhos, com associação livre, com qualquer coisa, sabe? Então, por exemplo, a pessoa sonhou com que estava segurando uma espada. O que significa espada para Freud? Espada significa o órgão genital masculino, mas além disso, tem a ver com masculinidade, poder, e aí você começa a entender o porquê que a pessoa sonhou com esse símbolo. Então, uma mulher pegou uma espada e feriu o seu marido. Peraí, o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo aí. É claro que a gente nunca pode bater o martelo, né? É sempre muito subjetivo, mas geralmente faz muito sentido. Então, uma mulher, ela pegou e ela sonhou que ela está com uma espada ferindo o seu marido. E ali a gente pode entender que aquele marido, ele está, de alguma forma, subjugando aquela mulher, ela se sente subjugada e ela entende que ela precisa dessa masculinidade, né, desse poder, para que ela possa vencer ali o subjugo do seu marido. Pode ser um princípio, quando você fala isso, a pessoa, opa, faz sentido para mim, porque aí eu estou passando por isso. Aí a pessoa começa a te dar o material que você precisa. Associação livre é basicamente isso, os sonhos. Freud ele vai falar sobre transferência e contra-transferência. A transferência, ela é uma ponte, né, que liga o analista com o analisando. Então, o analista, ele precisa demonstrar que ele é confiável, que ele tem segurança, e o paciente, ele vai confiar, ele vai se entregar e vai construir essa ponte. Quando há essa transferência, você consegue trabalhar com os pontos mais críticos da vida da pessoa, tudo que né, talvez assim, a pessoa se armou o máximo possível, ela começa a se desarmar e ela começa a se mostrar para você. Então, a gente precisa buscar a transferência. Isso pode acontecer de uma forma que o paciente confie inteiramente no seu analista, e isso é o melhor dos mundos, mas pode acontecer quando o analisando, ele deposita um tipo de sentimento que já exista, como, por exemplo, um sentimento de irmão, um sentimento de namorado, de namorada, de mãe, de pai. Então, ele começa a, por exemplo, eu tenho uma paciente de 50 anos que transferiu para mim um sentimento paterno. Então, assim, tem hora que ela me trata como pai. E aí eu sei trabalhar com isso para que eu possa alcançar ali o máximo possível de eficácia na terapia, tá bom? Então, a transferência, ela é muito boa que aconteça e ela deve ser buscada. Agora, a contra-transferência, não. A contra-transferência é quando o analisando deposita alguns tipos de sentimento no seu analisando, perdão, quando o analista deposita algum tipo de sentimento, e isso pode feri-lo de uma forma talvez até mortal, sabe? Se você, como analista, se apaixonar por um analisando, por uma analisanda, se você entregar para ela um sentimento paterno, materno, isso pode ser o fim da sua carreira. Então, isso tem que ser evitado, né? Alguns momentos, Freud vai dizer que é até interessante trabalhar com a contratransferência, mas deve ser tratado com muita cautela esse assunto. Tá? Então, por exemplo, só de pensar que se um paciente cancelar, por exemplo, eu não quero mais fazer análise contigo, isso vai te causar o quê? Tristeza profunda, vai te deixar muito mal. Se isso está acontecendo, já é um indício que está acontecendo uma contra-transferência. Então, assim, eu já tive momentos em que eu tive que encerrar alguns atendimentos, ou que a própria pessoa encerrou, e eu não tive problema nenhum. A pessoa ainda chegou para mim e falou assim, olha, tem certeza, você não vai ficar chateado? E não, em momento nenhum, pelo contrário, ficaria chateado se a gente ficasse fazendo análise
com você, né, insatisfeita ou querendo fazer com outra pessoa. Então, isso eu ficaria chateado. Agora, por que está encerrando a coisa? Não fico chateado. Então, isso é importante, a gente ter esse sentimento, tá? De contra-transferência. Freud fala sobre isso e começa a tratar esse assunto na sua escola psicanalítica. Agora, o Felipe e Evelásio, é isso? Levantaram a mão. Deixa eu tentar respondê-los e aí a gente pula para a próxima escola. Fala aí, Max, Felipe. boa noite, tudo bom? Tudo bem? Como que você percebe na clínica que a transferência aconteceu? Você está lá atendendo Cara, o é muito paciente, lógico que não vai interessante. atender, não vai aparecer no primeiro encontro, né? Mas como que você percebe que ela aconteceu? Pra gente é um gol, cara. É um gol. Quando acontece a transferência, você sabe que, tipo assim, tô no caminho certo, fiz a coisa correta, tô alcançando o que eu preciso alcançar. Como que a gente percebe? A gente percebe quando o analisando te entrega, por exemplo, um segredo que ele não conseguiria falar para mais ninguém e ele te entregou esse segredo, sabe? Quando ele traz para você coisas que você entende que ele não traria se ele não confiasse realmente em você. Então, são alguns indícios. Outro indício é quando, por exemplo, isso é legal. Você teve que desmarcar a sessão por alguma coisa. Aí você recebe um áudio do seu paciente falando assim: eu não acredito que você teve que cancelar. Eu te gerei maior expectativa para esse encontro e você não podia fazer isso comigo. Por que que você fez isso? Você me feriu. Eu não gostei que você cancelou e não sei o quê. Quando você recebe esse tipo de áudio, você fala: opa, tá transferindo. Isso é bom. Isso é bom. Porque você começa a entender que aquela pessoa gerou um tipo de sentimento e te entregou. Eu vejo sempre a transferência dessa forma. A transferência é como se fosse um presente, um presente maior que a pessoa tem e ela te entrega, e você recebe. Então, assim, você vai notar, tá, Felipe? Pode ficar tranquilo que você vai notar que aconteceu a transferência. Deu para... se sentiu respondido ou ainda ficou com alguma dúvida? Não, perfeito, perfeito. Muito obrigado. Fala lá, Evilásio. Tá fechado o seu áudio, seu microfone. Agora. Ok, Oi. boa noite, professor, boa noite a todos. Boa noite. Ouvindo aqui atentamente. Diria assim que, em relação à transferência, contra-transferência, assim, a importância dessa relação terapêutica que Freud coloca seria o setting analítico, né? Ou Sim, seja, sim. conquistar essa confiança. Agora, em relação a contra-transferência, a gente tem visto, assim, apesar da ética, apesar das recomendações até dos nossos gurus, mas a gente vê na obra deles que eles também tiveram isso, né, problemas com contra-transferência, né? Então, é complicado, porque a gente nunca sabe como o paciente vem, e a gente, por mais que esteja em análise, a gente nunca sabe a nossa estrutura plenamente, até porque ninguém tem o autoconhecimento pleno, né, de nada, né? Então, esse risco se corre, né, no processo terapêutico, não é isso, professor? Sim, se corre muito. Então, assim, o que Isso. acontece? Todo analista precisa ter seu analista, tá? Isso aí é Isso. importantíssimo. E isso é uma forma de identificar a contra-transferência. Por quê? Você vai chegar no setting terapêutico falando com alguém que está vendo de fora da situação e vai falar assim, por exemplo, nossa, ontem foi aniversário da minha paciente, eu fiquei tão nervoso para mandar um feliz aniversário, aí eu mandei um feliz aniversário, isso me deu um prazer tão grande, aí eu vou falar assim, opa, peraí, meu amigo, cuidado, que está rolando uma contra-transferência. Então, você ter o seu analista é importante para isso, e também eu acho que assim, a gente precisa construir os nossos limites, tá? Quando a gente começa a atender, a gente precisa construir os nossos limites. E aí, quando você constrói bem os seus limites, você consegue identificar, opa, quebrou o primeiro limite aqui, quebrou o segundo, eu só tenho agora o terceiro, tá rolando a contra-transferência. Isso é importante também, tá? Mas assim, não tem como falar, né, Evilásio, que assim, é uma receita de bolo. Quando tiver começando a acontecer isso, não tem como, porque nós somos humanos e não tem uma receita de bolo mesmo. Assim, a gente pode acabar se envolvendo emocionalmente e
E aí é saber também trabalhar com a contratransferência. Freud sabia trabalhar com a contratransferência e ele até incentivava em alguns momentos que isso acontecesse, porque isso torna o analista mais empático quando você tem uma contratransferência. Agora, é muito perigoso. Então, assim, entenda, né? Pode ser que você esteja colocando sua família em risco, seu casamento em risco, sua integridade, seu nome. Então, tem muita coisa em risco que não vale a pena. E aí você fala assim, não, vou parar por aqui, porque senão pode ser que dê um problema sério. A Felipe gente levantou a mão de novo sem querer ou foi... A gente Pode vê, falar, né? ainda Vilas, a gente vê nitidamente no filme Freud Além da Alma um momento que ocorre a contratransferência de Freud com o paciente, né? Sim, sim. E aí ele fica meio perdido e tira o paciente da hipnose e sai, o paciente, doutor Freud, doutor Freud. E assim, é complexo, né? Porque, como eu estava dizendo, a natureza humana é assim, uma caixinha de segredo, a gente... Às vezes a gente vê até você estava citando inicialmente o estudo sobre histeria, os casos clínicos, sobretudo, citou especificamente da Ana O, a Berta Popperheim, mas assim, a maioria deles, algum gatilho desencadeou o problema, né? O conflito, Uhum. né? E aí, de Sim. E repente, outra coisa, você pega o gancho e diz, por aqui, de onde vem tudo isso? Aí vai ver o processo etiológico, como causou a não, artrose. e assim, a contratransferência mais comum de se ver é a questão de uma paixão entre homem e mulher, ou, né, entre homem e homem, mulher com mulher, não sei, né, hoje em dia já está mais difícil de a gente simplesmente falar assim. Aí, no Mas caso, isso aí pode ficaria pro acontecer Jung, né? também, No filme lá. mas assim, a gente poderia também falar que a contratransferência acontece com relação, por exemplo, à paternidade. Imagina um analista que tem problema com paternidade e ele está atendendo um homem e ele direciona para esse homem sua paternidade, sua filiação. Em algum momento ele se torna filho daquela pessoa. Acabou, não tem mais como você tratar, porque agora você já não tem mais um olhar de analista, um olhar de filho. Então, assim, a contratransferência ela pode acontecer de diversas formas. A mais comum que a gente conhece é essa daí. Beleza? Aí, Respondido? só finalizando, professor, nesse caso aí, teria que fazer o encaminhamento, né, já que o processo terapêutico aí já não teria mais êxito, Sim, sim. continuar, aí Você teria que encaminhar, e aí por isso você tem que encaminhar. ter um bom network. Eu tenho aí um time de pessoas que eu indico caso eu precise, e aí é bem interessante você ter esse tipo de network para você poder indicar pessoas sérias, né? Beleza, obrigado. Beleza? Beleza, obrigado. Débora, eu já vou te deixar falar. Deixa eu só seguir um pouquinho com as escolas, tá bom? Mas já vou deixar você falar, guarda sua dúvida aí. A próxima escola é a Melanie Klein, né? Minha amada Melanie Klein, amo muito os ensinos dela. Fiz até um vídeo no YouTube sobre ela, porque assim, é muito interessante os estudos da Melanie Klein. Ela fala sobre as relações objetais, e é incrível, gente. Assim, é muito interessante como você consegue identificar as relações objetais nas pessoas. Por quê? Toda criança ela tem relações objetais com a mãe. Então, a princípio, é uma parte da mãe, ela tem uma relação com o seio da mãe. E aí depois ela tem uma relação com a mãe num todo. E depois ela vai ter relação com o pai, vai ter relação com várias outras coisas, e ela vai gerando esses objetos que a criança vai tendo esse relacionamento. E isso você leva para a vida adulta. Então, uma pessoa que às vezes tem problema com dinheiro, na verdade, ela não lidou bem com um objeto no passado, e aí você identificando esse objeto, você trata diretamente essa raiz e resolve os problemas. Então, assim, Melanie Klein, na prática psicanalítica, ela fala exatamente sobre esse tipo de relação objetal, que para a gente, na prática de hoje em dia, traz umas respostas muito interessantes. Então, ela vai falar sobre pulsão de morte e pulsão de vida, que Freud fala, né? Até é interessante que a Melanie Klein, ela nunca rompeu com Freud, mas algumas pessoas falaram assim, olha, você já não é mais freudiana, não, agora você é kleiniana, né? Porque ela conseguiu desenvolver a psicanálise de uma forma muito interessante. Mas ela nunca rompeu com Freud, ela traz um estudo mais lúdico,
e hoje a gente tem a psicanálise infantil graças a ela, que trouxe essa ludicidade para a psicanálise. Ela traz a pulsão de morte e pulsão de vida inata, que já nasce com a criança, quando ela começa a desenvolver isso através do seio bom e do seio mal. Por que que ela tem esse sentimento de seio bom ou seio mal? Porque já nasceu nela, ela já é inato, né? Já nasceu com ela, e ela começa a olhar o seio quando ele atende sua necessidade, quando ele supre suas expectativas. Isso é o... Ah, tá. A Evelyn colocou aí, ó, turma, tirem print e marquem no Instagram, isso aí, por favor. Então, olha só, quando a criança ela tem o seio que supre sua necessidade, esse seio é o seio bom, é a mãe suficientemente boa, e isso é maravilhoso para a criança. Só que quando o seio não atende isso, ele é um seio mau, um seio que nega o básico para a criança viver, que é a comida. Então, quando esse seio não dá isso, a criança fica com raiva. Então, tem algumas crianças que sonham que estão mamando, aí ficam fazendo aquele movimento com a boca, né? Ela está sonhando com o seio bom, ou quando ela está sonhando com o seio mau, ela chuta, ela soca, ela está ali batendo no seio, porque esse seio é mau. Então, isso vai trazer para a criança a pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida é o que nos motiva a fazer as coisas do dia, a estudar, a namorar, a fazer exercício físico, a levantar da cama, e a pulsão de morte é aquela que vai trazer a gente para baixo, que vai traz a depressão, a tristeza, e a gente vai sempre lidar com essa dualidade, e ela vai falar sobre isso, né, sobre o id, né, que vai, o id que nos leva a fazer coisas boas e coisas ruins por conta das pulsões de vida e pulsão de morte. Então, Melanie Klein é muito interessante para a gente poder se aprofundar na psicanálise. Eu encorajo vocês a procurar literatura de Melanie Klein, a procurar textos falando sobre ela e principalmente sobre seus ensinos, tá? Então procurem sobre seio bom, seio mal, procurem sobre pulsão de vida e pulsão de morte. Se vocês puderem ir anotando isso, porque são coisas que vocês vão encontrar na prática psicanalítica e que vocês vão precisar disso no futuro. E aí vocês vão identificar, opa, isso aqui é pulsão de vida, isso aqui é pulsão de morte. São coisas que você vai montando a sua maletinha, né, de ferramentas. Todo psicanalista tem sua maletinha, e ela é composta aí de várias coisas que você vai estudando e vai compondo a sua maletinha. Fala para mim, Débora. Débora levantou a mão. Qual foi a sua dúvida? Boa noite, Max. Boa noite. Boa noite, pessoal. É o seguinte, quando você estava falando da contra-transferência, tem uma questão que eu tenho certeza que eu vou ter problemas no futuro, quando eu estiver já atuando. Espero que não. Mas se por acaso eu encontrar um paciente ou uma paciente que possa ter a faixa etária de algum filho. Então, por exemplo, hoje, quando eu escuto problemas de pessoas relacionadas com a faixa etária dos meus filhos, eu logo penso, ai meu Deus, se fosse o meu filho, o que eu faria? E isso mexe muito comigo. Quando se trata, eu faço uma correlação com os meus filhos, eu tenho 3. Sim. Olha, eu vou te dizer, primeiro eu vou te tranquilizar. Por quê? Eu sempre lidei muito, eu sou pastor também, tá, gente? E eu sempre lidei na igreja com jovens e adolescentes. E aí eu achei que quando eu me formasse, eu ia atuar com jovens e adolescentes. Hoje eu não tenho nenhum paciente adolescente. A minha faixa etária de pacientes, assim, na sua grande maioria, são mulheres de 35 a 50, 60 anos com problemas de autoestima. Por quê? Legal. Não sei. Eu digo que eu fui escolhido por essa faixa etária. Então, assim, eu acredito de verdade, primeiro, que Deus já está direcionando pessoas para serem atendidas por você e a faixa etária vai te procurar, tá? E outra, que você vai acabar entendendo qual que é o seu nicho. Então, hoje, eu estudo muito sobre o meu público feminino, eu estudo muito sobre mulheres nessa faixa etária, o que elas estão passando. Hoje, por exemplo, eu estou lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e estou encontrando assim, muito material que eu estou levando para a minha prática psicanalítica. Então, assim, acaba que a gente começa a procurar mais sobre esse público que nos escolheu, e a gente vai se aprofundando. Então, quando você se aprofunda nesse público, acaba que uma mulher indica outra, indica outra, e você fica meio que nesse nicho, sabe? Eu tenho pacientes homens? Tenho.
Tenho pacientes jovens? Tenho, mas a sua grande maioria, 80%, são essa faixa etária que eu te falei. Então, pode ser que você se preocupe em relação a essa faixa etária, mas que você não tenha nenhum paciente nessa faixa etária. E se por um acaso acontecer, Débora, de você atender uma pessoa, uma criança, um adolescente na idade dos seus filhos, pode ser que essa contratransferência, num nível muito baixo, te ajude a se colocar como empática e a tratá-los com a devida demanda, a devida importância, sabe? Então, assim, pode ser que isso seja até interessante para você. Não fique preocupada, porque isso pode ser algo que nem aconteça. Às vezes você está atendendo uma pessoa nessa faixa etária que você não vincule nem um pouco aos seus filhos. Então, assim, não se preocupe com isso agora, mas se caso acontecer, já vá com esse olhar de tipo assim, eu vou usar isso para o bem do paciente e o meu. Entendeu? Mas eu tenho que trabalhar isso na análise pessoal ou na supervisão, o que você acha? É interessante você trabalhar isso na análise pessoal e quando você estiver na sua supervisão também, entendeu? Assim, se fortalecer. A gente, foi o que eu falei sobre os limites, sabe? Quando você estabelece bem, você vai identificar as suas fraquezas e aí, eu tenho uma fraqueza aqui e outra aqui. Aí você vai nesse muro, né? Você constrói um muro e identifica que esse muro tem algumas fraquezas. Aí você vai lá e trabalha direto nessa fraqueza. Isso é porque bom. eu já sei que isso para mim vai ser bem complicado. Sim, tá bom, mas muito obrigada. vai ser interessante para você, pode ficar tranquila. Tá bom, muito obrigada. Nada. Solange, a mesma coisa, já vou deixar você falar, mas segura sua dúvida aí que a gente já volta em você. Eu vou falar agora rapidamente sobre Margaret Mahler. Ela traz a psicologia do ego e a importância do meio ambiente e também a separação que existe entre mamãe e bebê. Para ela, existe um relacionamento simbiótico, onde a mãe e o bebê, em determinado momento, são um só. Principalmente porque a mulher, quando ela é mãe, ela meio que perde a sua identidade, sabe? Quando a mulher é mãe, ela passa a ser a mãe do fulano. Ela deixa de ser, por exemplo, aquela mulher. Então, Joana. A Joana teve um filho. O filho dela se chama João. Quem é Joana agora? Joana passa a ser a mãe do João. E aí ela meio que perde sua identidade. A mulher ela vai ter essa crise. E aí vocês que são mães podem corroborar aí, fazer assim com a cabeça, só para poder entender que realmente é isso. Mas quando nasce o bebê, a mulher ela tem uma crise de identidade porque ela passa a ter as necessidades dela abaixo da necessidade do bebê. Então ela quer ir ao banheiro, mas o bebê está com fome, ela segura o xixi e o cocô para poder dar o mamar para o bebê, sabe? E isso, muitas das vezes, gera na mulher um sentimento de paranoia mesmo, sabe assim, ela tem momentos que ela realmente vai precisar se desvincular e desmontar essa simbiose que acontece. E aí isso é mais falado através de Margaret Mahler, onde ela fala que em determinado momento acontece a separação, e quando isso não acontece bem, prejudica tanto a mãe quanto o bebê. E aí existem algumas fases. A fase autística, que é o momento onde a mãe e o bebê são uma coisa só, a fase simbiótica, ali de 5 meses mais ou menos, e a fase de separação, que é quando acontece essa individuação. Isso pode acontecer com o bebê com 2 anos, com 8 meses, depende muito. Principalmente se a mãe amamenta, isso pode levar mais tempo. Então, uma mãe que amamentou um bebê até 5 anos, pode ser que essa separação tenha demorado um pouco mais para acontecer. Ok? Temos também a escola de Hensky Ruth, que fala sobre a psicologia do self, que é incrível. A gente desenvolve o nosso self, quem nós somos, e esse self muitas das vezes é um falso self, porque a gente desenvolve uma pessoa que não é a gente para agradar o outro, e muitas das vezes a gente abre mão da nossa própria identidade. E isso também acontece através da empatia da pessoa. Então, quando a pessoa não consegue desenvolver bem a sua relação com sua mãe, ela não consegue entender o valor que ela tem quando ela ainda é um bebê, e isso leva-se para a fase adulta, fazendo com que ele ou ela perca o seu valor para agradar o outro. E aí, em algum momento, essa pessoa vai se fundamentar o seu valor em relação ao gosto do outro. Então, ela precisa ser benquista, ela precisa ser amada, e no momento em que ela não é amada, no momento em que não gostam dela, ela perde seu valor dentro da sua cabeça, e isso gera realmente quase que uma morte para a pessoa. Então, essa psicologia do self, ele traz esse tipo de entendimento.
Vou entrar rapidamente em Lacan, estou vendo que vocês estão levantando a mão, mas eu já vou deixar vocês falarem, tá bom? Vamos lá, Lacan. Lacan, ele é um psicanalista francês. E aí, Lacan é ótimo, Lacan é incrível. Tem muita gente que se denomina lacaniano hoje, tá? Existem duas grandes escolas, que é a escola de Freud e a escola de Lacan, que direcionam muito o estudo da psicanálise. E aí, Lacan, ele, na época dele, ele enfrenta uma contracultura. Por quê? Como as pessoas foram meio que criando a sua forma de psicanálise, algumas pessoas se distanciaram demais de Freud. Então, isso causou em Lacan um grande problema, onde ele começa a entender que ele precisa reformular a psicanálise. E ele começa a fazer isso de uma forma linda. Ele vai trazer algumas coisas sobre a interrupção da sessão, ele vai fazer algumas coisas como cortar a contratransferência na íntegra, ele vai fazer sobre a valorização do corte da sessão de uma forma que algumas pessoas não conseguem entender, e eu vou explicar isso para vocês. Por exemplo, numa psicanálise lacaniana, a gente pode começar uma sessão e cortar a sessão em 5 minutos. Por exemplo, começou a sessão e a pessoa abordou ali um trauma dela, uma coisa muito séria, você corta a sessão e fala assim, a gente se vê semana que vem. Ué, como assim? É isso mesmo, você vai ficar agora uma semana pensando sobre isso e a gente se vê na semana que vem. E a pessoa fica desesperada, porém, isso tem um resultado incrível. Então, assim, eu não sou muito lacaniano, eu não costumo seguir dessa forma, porém, se você entender que é necessário assim, né, que você consegue um resultado bom, mas assim, Lacan, ele foi totalmente contra a cultura da época, porque existia uma valorização do tempo, né, muito sério. Então você começava uma sessão com início, meio e fim. Agora, com Lacan, uma sessão pode levar 3 horas, mas também pode levar 20 minutos. Depende ali de quando a pessoa acessa esse conteúdo manifesto. Agora, perdão, esse conteúdo latente. Agora, isso, hoje em dia, é muito difícil a gente seguir por uma questão de logística. Você tem 6 pacientes marcados, um depois do outro. Se você levar 3 horas com um, obviamente vai atrapalhar os outros. E se você cortar uma sessão muito cedo, você acaba deixando o seu paciente com a sensação de que eu estou pagando uma sessão de 1 hora e tive ali 20 minutos. Então, por isso é complicado uma prática lacaniana. Mas existem muitas pessoas que usam esse princípio. Você pode usar isso também cortando o assunto. Por exemplo, a pessoa abordou ali um trauma muito sério dali, e aí você chega e fala assim, beleza, esse assunto a gente só vai falar semana que vem, vamos falar sobre outra coisa. Isso deixa a pessoa em parafuso, mas faz com que ela acesse conteúdos incríveis. Então, pode ser que isso funcione muito bem. Lacan, ele também fala muito sobre a linguagem. Ele acha que a cura, ela pode vir pela linguagem. Enquanto Freud vai dizer que a gente tem a falta, né? A falta, todos nós temos os problemas da falta. Existe algo que eu não tenho e eu quero. Porque eu quero e não tenho, eu vou ser neurótico, eu vou ser perverso, eu vou ser... e aí por diante. Agora, Lacan vai dizer que, identificando essa falta, você pode trabalhar através da linguagem para dissipar isso e viver uma vida livre daquilo dali. É possível, é realmente muito interessante quando isso acontece, e você pode fazer através de uma prática lacaniana. Beleza? Temos também mais 2 escolas, vou fechar logo as 2 escolas para a gente passar para a nossa prática. Temos a escola de Winnicott. Essa escola, ela fala sobre uma unidade psíquica entre mamãe e bebê, vai falar sobre uma constelação entre filho e mãe, né? Ou seja, existe um centro, né? A mãe é o sol, e o filho ele está ali orbitando a vida da mãe. Isso é o melhor dos mundos, mas pode existir também onde o filho é o centro e a mãe orbita ao redor do filho. E isso acontecendo, a gente tem um exemplo disso, é a série Motel Bates. Alguém já ouviu falar dessa série? Motel Bates. Gente, que série incrível para quem estuda psicanálise. De verdade. Ela, se eu não me engano, ela está na Globoplay. É muito, 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 muito boa. Além do ator principal ser aquele ator que faz o Good Doctor,
né? Então, assim, é muito maneira essa série. Além de ser muito boa, porque ela prende a gente, ela traz essa questão. A mãe, ela orbita a vida do filho de um jeito que, se o filho arruma uma namorada, ela fica enciumada. E em determinados momentos da série, parece realmente que há uma paixão carnal, uma paixão eros entre mãe e filho. Isso acontece quando não é desvinculado a unidade entre mamãe e bebê que o Winnicott coloca. Ok? Vamos lá. Ele vai falar também sobre o falso self. É muito interessante, que foi aí que eu já abordei, né? Quando ele fala que a gente cria um personagem e esse personagem, ele faz parte da nossa psique. É como se faz parte de você. É um falso self, é um falso você que você cria para ter relações boas com as outras pessoas, mas isso vai te ferindo. Então você abre mão da sua vontade, você abre mão do que você gosta para que você possa agradar o outro e isso te fere de alguma forma, tá? Esse é o falso self. E, para finalizar, a última escola é a escola de Bion. Ela vai falar sobre os modelos de teoria, né? Ela vai substituir as teorias por modelos, né? E ele vai trazer uma simplificação, vou dizer, uma popularização da psicanálise. Hoje a gente está colhendo os frutos de Bion. Se hoje a gente vive um momento onde a psicanálise ela é mais... Sim, sim. Ó, alguém botou lá no chat, falso self é como usar uma máscara. É mais profundo que isso. É como se você construísse um rosto para você. É mais do que uma máscara, porque uma máscara você tira. O falso self, ele é como se fosse um rosto, que não é o seu, mas que é o que você usa. É mais profundo do que isso, tá? E trabalhar com falso self é muito difícil, porque você precisa reconstruir uma imagem. E é bem complexo, mas assim, quando você alcança isso, você traz uma paz gigantesca para a vida da pessoa. Então, Bion, ele começa a popularizar a psicanálise a ponto da gente hoje colher isso. Existe até um livro, Psicanálise de Bootkin, acho que é isso. É muito interessante também que fala sobre essa popularização, tá bom? Acho que essas são as escolas. Eu sei que eu corri, eu sei que não, a gente não conseguiu aprofundar nas escolas, mas a proposta era bem rápido mesmo, e a que eu queria, de verdade, a minha proposta aqui não é sanar todas as suas dúvidas, mas te dar o caminho das pedras para você pesquisar. Então agora você já sabe o que você precisa pesquisar para poder se aprofundar. E assim, se você quer mais teoria, é só assistir a aula lá da plataforma, que vai trazer para você a teoria necessária da psicanálise, das escolas psicanalíticas. Débora levantou a mão, tinha mais uma pessoa que levantou a mão. Priscila colocou, falso self seria lindo para o clima dos Oi, narcisos. professor, a Solange tinha levantado a mão. Ah, sim. Então a Priscila colocou lá, o falso self seria lindo, seria indo, é isso? Falso self seria indo para o clima dos narcisos, narcisas. Sim. Você vai ver que os narcisistas, eles acabam realmente utilizando máscaras. Mas, assim, como eu falei, né, é mais profundo que isso. É como se você construísse um personagem que não te permite viver. E aí você precisa desconstruir esse personagem, porém ele faz parte de você. E muitas das vezes isso vai parecer para o paciente uma amputação. Vai trazer muita dor, mas, consequentemente, muita paz. Fala aí, Solange. Solange levantou a mão e depois da Solange, vamos para a nossa prática de... Olha só, até agora, só contando aqui, tem 40 e poucas, 48 pessoas. Conseguimos mais de 30. Estou feliz, hein? Fala aí. Professor, só uma 51 dúvida. pessoas. Uma dúvida que me apareceu. Quando a paciente ou o paciente tem a contratransferência com o analisante mesmo, e aquilo já está incomodando, e precisa encaminhar ela ou ele para um outro terapeuta, outro psicanalista, como chegar para o paciente e falar isso? Então, na verdade, a contratransferência é da gente para eles, tá? É do Sim. analisando para do analista para o analisando. Então, quando isso acontece, é um rompimento. E assim, é muito difícil, gente. Eu ainda não tive nenhum tipo de caso que eu precisei romper por conta de contratransferência. Mas já tive casos em que eu tive que me atentar porque algumas atitudes minhas estavam apontando para a contratransferência. E aí você, opa,
Está na hora de eu olhar com atenção para esse caso. Mas o certo é você informar para ele o seguinte: eu não posso mais atendê-lo. Se você quiser falar o porquê, você fala, mas se você não quiser falar, você não é obrigado, né, a falar. Mas você vai dizer o seguinte: por uma questão de logística, por uma questão de tempo, por uma questão de força maior, eu não posso mais atendê-lo. Estou direcionando você aqui para N profissionais, você possa escolher, inclusive conseguir um desconto para você, isso aí é tranquilo, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que quando eu indico, eu consigo ali um desconto talvez de 20% da sessão. Então, olha, eu consegui um desconto para você e tal, mas eu realmente não posso mais atender. E aí você se prepara para os ataques que vão acontecer. Tá? Então, assim, quando a gente tem que encerrar um atendimento, e eu já tive que encerrar, e aí, assim, realmente, às vezes você recebe mensagens duras, falando: você me abandonou, você não podia fazer isso comigo, eu não confio mais na humanidade, não confio mais em terapeuta, e não sei o quê. E aí não tem jeito. Se você não pode atender, não pode, gente. E aí a pessoa tem que lidar com isso, né? E você direciona, você não deixa a pessoa também sozinha, né? Você vai direcionar para um analista, você, por uma questão de ética, você pergunta para a pessoa se você pode ou não passar algumas informações, e isso ajuda na terapia, porque a pessoa, às vezes, não tem que falar tudo de novo. Então, você fala assim: você quer que eu converse sobre o seu caso, passe algumas informações para poder te ajudar a ser recebido por esse profissional? Se sim, beleza. Se não, não passa nada também, deixa que a pessoa vai começar do zero. Tá bom? Gota de Direito colocou: questão de força maior é o melhor. Risos, risos. Pois realmente é. Beleza, é isso aí. Né? Então, às vezes a gente mascara também muito, né? E quando a gente mascara demais para não magoar, tem a ver com contra-transferência. Então, isso também tem que ser visualizado. Beleza? Vamos lá. A Leandra, foi a Leandra mesmo? Não lembro se foi. Cadê? Quem que falou que ia... não, foi Eu. Leandra, não. Foi Leandra. Isso. Leandra, vamos lá? Vamos fazer? Beleza. Sim. Você está segurando o celular? Tô. Tá ruim para me ver? Era melhor para você poder dar uma relaxada. Eu queria que você não ficasse ali segurando, né? Que você pudesse... Peraí. E aí, gente, é interessante isso, tá? Quando vocês estiverem num setting terapêutico online, você precisa, eu geralmente aviso antes quando vai acontecer, para a pessoa providenciar um suporte direitinho, para que a pessoa possa relaxar ali, né? Porque ficar segurando o celular não é legal. E eu geralmente utilizo uma musiquinha ambiente só para a pessoa também poder dar uma relaxada, porque nem sempre você vai conseguir fazer a pessoa sair daquele ambiente onde ela está, se você não tiver ali um elemento que você consiga vincular. Então eu coloco uma musiquinha ambiente, vou colocar aqui para vocês. Leandra, fica muito à vontade, fica tranquila. Eu queria que você soltasse aí seus braços, se sentisse mais relaxada, tá bom? A gente vai fazer algumas respirações antes desse momento, tá? Então eu quero que você respire fundo. É a respiração de... Respira fundo, segura e depois solta, tá? Então você vai respirar, segura e solta. Feche os seus olhos. Eu quero que você respire e que você sinta energias boas fluindo, né? Que você puxe energias boas. Segure. E solte toda a preocupação, tudo de ruim. Que você possa soltar quando está essa respiração. Eu quero que você relaxe os seus ombros, que você faça esse barulho, né? De realmente o ar saindo. Ok? Mantenha seus olhos fechados o tempo inteiro. Leandra, você está me ouvindo bem? Sim. Novamente, eu quero que você respire.
Segura e solta. Leandra, eu quero que você se imagine andando num caminho. Você consegue fazer isso? Sim. Só de eu falar que você está andando num caminho, provavelmente você já construiu esse caminho na sua cabeça. Eu quero que você grave como é que é esse caminho em relação ao chão, de que é feito o chão, se é paralelepípedo, se é barro, se você consegue olhar para o lado e ver algum tipo de vegetação, ok? Você não precisa falar agora. Eu quero que você se imagine nesse lugar. Eu quero que você comece a andar nesse lugar e, mediante a essa caminhada, você vê uma flor. Só de eu falar que você viu uma flor, provavelmente você já construiu essa flor, você já pensou qual é a espécie dessa flor, qual é a cor dessa flor, e você vai poder interagir com essa flor de alguma forma, ok? Você pode, por exemplo, pegar essa flor, fazer alguma coisa com ela, mas eu quero que você interaja com ela livremente, ok? Sem se preocupar em como que as pessoas vão ver o que você está fazendo com ela, mas fique tranquila para interagir com essa flor. Depois disso, você dá alguns passos e é colocado diante de você um homem. Você vê um homem parado à sua frente. Quando eu digo que você vê um homem, provavelmente você já pensou em quem é esse homem e você já consegue visualizar esse homem. E eu quero que você, de alguma forma, interaja com ele. Ok? Você vai fazer algo com esse homem que você sentiu desejo, algo que você quer fazer com ele. Eu quero que você fique muito à vontade para interagir com esse homem. Continuando andando, você vê uma ponte. Essa ponte, ela é uma ponte oca, onde você vê o fundo da ponte e dela escorre um rio. Quero que você preste muita atenção nas palavras. Escorre um rio. E esse rio, ele é um rio muito atrativo. É um dia quente, um dia onde você, de alguma forma, quer se refrescar. E você vai poder interagir com esse rio. Ok? Você pode aí pensar no que você gostaria de fazer. Você está livre para atuar nesse rio na forma que você quiser. Perfeito? Continuando andando, eu quero que você se imagine agora saindo desse rio e que você continue andando nesse caminho onde você foi colocada e de repente é colocado diante de você um muro. E quando eu digo muro, você constrói a imagem desse muro na sua cabeça. Só que esse muro, ele impede a sua passagem, ele toma todo o caminho. E agora você vai poder, de alguma forma, interagir com esse muro. Brevemente, eu quero que você imagine a palavra fim, como se fosse o final de um filme. E quando você imagina a palavra fim, novamente você respira, segura e solta. Eu quero que você novamente se imagine onde você está, provavelmente aí na sua casa. Você começa a construir o ambiente da sua casa na sua cabeça. E quando você estiver pronta, você pode abrir os olhos. Feliz? Legal. E aí? Primeira impressão. Foi um momento bom? Um momento agradável? Foi muito bom. Ok. Gente, olha, esse é um princípio, assim, o que a gente fez aqui foi um 0,1% de uma hipnose ericksoniana, tá? Ela pode ser, assim, ela tem um potencial incrível, você precisa só saber trabalhar com ela. Para quem quiser, é só se aprofundar, né? Existem hoje muitos cursos
de hipnose ericksoniana. É uma hipnose muito interessante porque a pessoa não fica inconsciente em momento algum, mas ela é levada a ter alguns tipos de insights. Então vamos lá. Leandra, em primeiro lugar, o caminho que você viu, como é que era o caminho? Fala para mim. Era de barro. De barro. E a vegetação? Era uma vegetação tipo, sei lá, uma floresta, algo assim. Era Tipo grande, interior, assim? assim. Aham. Você via, por exemplo, árvores grandes. Isso. Ok, Árvores, canto de pássaros, coisa desse tipo, assim. beleza. E qual era a cor predominante nessa visão Vegetação que você teve? era verde. Verde claro, verde escuro, como é que era? Verde, cor de árvore, né? Assim, verde escuro, não sei. Ok, ok. Bem Vamos verde, lá. assim. O símbolo disso é o seguinte: esse primeiro caminho onde a pessoa é colocada, ela simboliza o estado de espírito da pessoa. Eu já fiz essa hipnose algumas vezes e eu já encontrei pessoas, por exemplo, que viam tudo escuro, né? Não conseguiam ver vegetação, via tudo preto, e isso mostra um estado de espírito muito pesado, né? Talvez a pessoa esteja passando por alguns momentos de angústia. E quando você consegue ver essa vegetação, quanto mais verdinha, quanto mais bonita for essa imagem, melhor o estado de espírito da pessoa. O chão, ele quer dizer muito sobre a forma como você lida com a vida, de uma forma mais simples ou mais complexa. E o chão de barro, ele é muito interessante, porque ele mostra essa simplicidade, né? Uma pessoa mais simples em relação a alguns problemas que são complexos, mas você lida com eles de uma forma mais simples. E aí a gente começa a andar e você encontra uma flor. O que que você fez com essa flor? E como é que era essa flor? Então, quando você falou do caminho, né? Você não tinha falado nem de rio. Eu já imaginei que tinha um rio do meu lado direito, né? No Legal, legal. caminho. Eu fui andando, vendo as árvores e o rio. Aí eu sei que no Brasil não tem flor de lótus, mas como eu gosto, eu imaginei que eu vi uma flor de lótus e eu fui até a beirada, que era um rio que não era muito forte, eu fui lá e peguei a flor, E o que que você fez com ela? cheirei, E depois? devolvi. Ok. Essa flor, ela simboliza a capacidade da pessoa de se apaixonar. E aí você, né, claro que isso aí seria tratado em análise, mas você só vai me dizer se faz sentido ou não. Mas geralmente algumas pessoas, ela pega essa flor e ela leva no seu caminho, mesmo sem saber que em breve verá um homem. Mas ela leva essa flor. Por quê? Essa capacidade de se apaixonar ainda será entregue. Mas como você devolveu, geralmente se aponta a uma entrega que já aconteceu anteriormente, ou seja, a sua capacidade de se apaixonar já pertence a uma pessoa da qual você já entregou. Não sei se você é casada, se você tem um relacionamento já um relacionamento estruturado, como é que é a sua vida? Tô casada. Então, é interessante que quando você devolve essa flor, né, você interage com ela, você cheirou e você devolveu. Então, realmente é como se você já tivesse entregue ela antes e por isso você não precisa carregá-la. Tá? Então, o inconsciente ele faz essas coisas sem a gente saber, mas Interessante. tem essa mensagem implícita. E tem algumas pessoas, que aí que a gente está falando no ambiente acadêmico, né? Já teve pessoas que têm problemas com essa flor, de não conseguir tocar na flor, ver uma flor com muitos espinhos, ver uma flor que você até cheira, mas nem tira do ambiente, ou seja, você não tem um relacionamento profundo com ela, ou seja, você não tem um relacionamento profundo com a sua capacidade de se relacionar, de se apaixonar. Então você teve um relacionamento interessante com a flor, tá? Bem comum a sua vida atualmente, né? Depois você é colocada diante de um homem. Quem foi esse homem que você viu? Foi meu pai. Aham. E aí, como que você interagiu com ele? Abracei, beijei, Depois, né? ok. Para Freud,
esse primeiro homem que aparece, né, essa primeira pessoa que é colocada ali, é a relação paterna. E aí é interessante que, geralmente, algumas pessoas veem o seu marido, só que elas não conseguem, por exemplo, assim, eu vi meu marido, interessante que eu vi meu marido, mas eu não consegui beijar, eu não consegui ter nenhum tipo de relação carnal com meu marido. Por quê? Porque, na verdade, naquele momento, é a presença paterna. E se você projetou o seu marido, é porque, de alguma forma, você entregou a sua paternidade para ele. E você não teve essa questão, né? Você viu o seu pai, e aí a interação realmente mostra uma interação boa. Tem gente que tem medo desse homem, tem gente que não consegue abraçar nem beijar, porque já vai ali direcionar para você um insight que essa pessoa tem um problema com a paternidade, e você começa a aprofundar nisso depois. Mas você provavelmente não tem nenhum problema profundo com seu pai, pode ter algum tipo de problema de relacionamento, que todos nós temos, mas nenhum tipo de trauma profundo a ponto de você não conseguir se aproximar dele. Depois você é colocada diante de uma ponte, e essa ponte é muito interessante. O que você fez com a ponte? Como é que foi a sua interação com a ponte? Então, eu olhei a ponte, mas não atravessei a ponte. Só avistei. E o rio? Você fez alguma Continuou, coisa com o passei. rio? Eu entrei nele, tomei banho. E como é que foi esse banho? Fala um pouquinho pra gente. Engraçado, assim, eu imaginando, eu estava de vestido comprido, entrei com o vestido mesmo, mergulhei, molhei o cabelo e saí. Ok. O simbolismo que a gente encontra nesse rio tem a ver com a relação sexual. Algumas pessoas só molham os pés, algumas pessoas só molham as mãos, e algumas pessoas mergulham. Teve um rapaz que eu fiz, eu achei muito interessante, que eu sempre, quando eu estou explicando sobre isso, eu falo sobre a relação dele. Ele falou assim: eu entrei no rio, eu tomei um banho, eu me lambuzei todo com o rio. E quando eu falei com ele que era relação sexual, ele, ai meu Deus! Mas é interessante que você não tirou a roupa, né, para você entrar nesse Não. rio. Seria uma coisa que eu abordaria mais profundamente, né? Se a gente estivesse numa análise, eu iria conversar um pouquinho com você sobre isso, né? Porque tem um simbolismo forte aí. Eu acho que é uma coisa que a gente conseguiria alcançar numa análise. Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso. E principalmente o cabelo. A feminilidade da mulher é muito é um simbolismo muito forte com o cabelo, né? A mulher, quando ela tem algum sonho que está cortando o cabelo, ou que está sendo pega pelo cabelo, tem muito a ver com a sua integridade como mulher. E você destacar que você molhou o seu cabelo, também tem algum simbolismo bem interessante aí da gente trabalhar mais para frente, né? Quer dizer, a gente não vai trabalhar, que a gente você não é paciente, mas isso Seriam seria elementos, abordado. né, Seria interessantes. elementos muito interessantes. E aí notem que a gente está falando exclusivamente de associação livre. E a associação livre é isso, é quando a gente pega os simbolismos e a gente tenta abordar com o que a gente conhece de símbolo, tá bom? Beleza. Depois disso, você é colocada diante de um muro. E aí esse muro impede a sua passagem. O que você... e olha só, interessante, tá, gente? Quando eu falei que existe uma ponte que você vê o fundo, e eu destaquei isso, e desse fundo escorre. Essas palavras, elas ativam, tá? No seu inconsciente a questão sexual. Por isso que a gente coloca dessa forma. Mas vamos lá. Quando você viu o muro, o que você fez com o muro? Olha, eu avistei ele de longe, porque na minha cabeça eu teria que atravessar a ponte para ficar de frente, de fato, para o muro. Ele era um muro que estava coberto de era, que é aquela plantinha verde. Sim. E era alto. Não daria E aí para pular. Não daria para pular. Não. E você não pulou, não fez nada, você só fazer olhou para ele. Não, eu fiquei só avistando. Ok. O muro, ele é muito interessante. Ele tem o simbolismo dele é em relação às leis e às normas que norteiam a sua vida. Algumas pessoas, quando você fala do muro, na mesma hora falam assim: eu pulei. Por quê? Porque não tem uma rigidez muito forte em relação às normas. Mas como é que é a sua questão de obediência às leis, de preocupação em se integrar a uma sociedade, a fazer o que eles, né, o que essa sociedade impõe? Como é que é em relação a isso? Eu me considero
rígida. Bem certinha com essas coisas, realmente, assim. Legal. E quem é certinha assim não pula. Não pula, não ultrapassa. Quem é certinha não pula o muro. Tá vendo? Então, gente, olha, viram que tem o seu sentido, tá? E eu nada mais fiz do que aplicar alguns símbolos básicos, tá? Então, quando a gente conhece esses símbolos básicos, a gente vai identificá-los nos sonhos, vai identificar nessas meditações que eu utilizo essas meditações para identificar os problemas. Então, por exemplo, aqui ela já me deu alguns materiais que a gente poderia abordar. Tá? Então, por exemplo, rigidez com regras, o quanto que você se sente mal em ter que fazer algo que você, por exemplo, eu não consigo abrir mão disso, mas eu tenho que fazer isso, por mais que me machuque, eu vou fazer, porque eu não consigo abrir mão disso, né? Como é que é o seu relacionamento com o seu marido, o quanto você se sente numa relação sexual, o quanto você é a protagonista e o quanto você acaba fazendo algo para agradá-lo, principalmente na questão de molhar o cabelo. Então, tudo isso seriam pontos que eu abordaria numa sessão que seria o material que foi a Associação Livre quem deu. Beleza? Muito bom. Não, é claro que a gente aqui não vai abordar isso, porque aí seria exposição demais da sua vida. Mas, Leandra, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por permitir que eu fizesse com você a meditação. E que bom que foi prazeroso para você, tá bom? Foi muito bom. Porque eu acho que assim, até tem vezes que alguns pacientes chegam para mim e falam assim, ai, tô estressado no meu trabalho e não sei o quê. E aí, se você for deixar a pessoa falar livremente, a pessoa vai falar somente do que aconteceu no trabalho, porque ela precisa dessa catarse. E aí, essa meditação é muito interessante, que tira a pessoa daquele ambiente e leva para um outro. E aí, funciona muito bem. Eu uso meio que como uma carta da manga, assim, para quando eu vejo que a pessoa não está apta para uma terapia conversada, normal, eu chego e jogo essa carta aí, funciona muito bem. Tá bom? Muito bom. Temos uma mão levantada. Deixa eu ver aqui. Williane, minha xará. Fala aí, Williane. Gente, dá para ouvir aí? Tá ouvindo? Dá para ouvir, tô ouvindo bem. Só uma dúvida, no caso, quando ela falou, quando foi dito sobre o rio, eu logo me imaginei porque eu não entraria no rio porque eu tenho medo de água. Então, nesse caso do rio, eu teria um certo bloqueio com o mergulhar, né? Como é tratado isso no caso? Então, na verdade, não há verdade absoluta. E aí vai ter momentos, por exemplo, que você pode falar assim, tá vindo um grupo de pessoas na sua direção. Se a pessoa já passou por um arrastão, por exemplo, ela não vai conseguir vincular o simbolismo que existe no grupo de pessoas. E aí, determinados tipos de traumas e de posicionamentos como esse, Williane, vai quebrar a situação. Vai tipo assim, olha, eu não entrei no rio, não foi porque eu na verdade, me dou super bem com meu marido, a gente faz até o canguru perneta, tá tudo bem, mas eu não entrei no rio porque eu tenho uma fobia de água. Aí eu realmente não tenho o que fazer. Houve uma quebra do símbolo por conta de uma história prévia, e aí você tem que levar isso em consideração e entender que a verdade não é absoluta, tem hora que vai funcionar e que vai fazer total sentido, e vai ter hora que não vai funcionar e que você tem que entender que a pessoa tem a sua história prévia. Pronto, Tá respondida? Beleza? Sim, no caso, teria que ter um outro caminho, não é isso? Outro caminho. E existe muitos outros. Por exemplo, você pode chegar e falar assim, olha, eu vejo um baú e eu vejo uma espada que você precisa colocar dentro desse baú. Eu quero que você coloque essa espada dentro do baú. E a espada simboliza o pênis, o baú simboliza a vagina, e aí a forma como você colocou essa espada poderia dizer muita coisa também. E aí é só você conhecer os símbolos e saber trabalhar com eles. Tá? Felipe, fala aí, Felipe. Nesse caso, que até a Williane comentou, que ela tem medo de água, ao longo de um tratamento, de uma terapia, você consegue ressignificar esses símbolos. Por exemplo, no caso dela, sempre que ela, às vezes, tiver alguma coisa que vem essa questão da água, pode se refletir como um medo, alguma coisa assim, traduzir como um medo. Então, assim, você tira aquele simbolismo padrão que Freud, né, determinou e começa a moldar novos símbolos para cada paciente. Alguns encaixam muito com Freud, outros não, né?
É muito interessante sua pergunta, Felipe. Lembra que o objetivo primário dessa meditação era a gente pegar conteúdos para que a gente possa aprofundar na terapia, encontrar raízes? Beleza, ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não interagi com o rio porque eu tenho medo de água. Pronto, já me deu material para trabalhar. Então vamos trabalhar sobre o seu medo? Entendeu? E aí é essa questão. De qualquer forma, a Associação Livre, ela vai te trazer respostas, seja da forma como você espera ou não. O interessante é você saber lidar com isso e aprofundar dentro da questão. Gente, são 10h20. A Evelyn tinha falado que eu tenho até de 10 a 20 minutos extras e eu já estourei meus 20 minutos extras. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar. A Evelyn tem meu contato, se precisar aí, ela passa para vocês. E eu tenho um canal no YouTube, né? Eu coloco sempre lá, se vocês puderem me ajudar, divulgando, assistindo, comentando, tá bom? Ali eu coloco, eu tenho um vídeo que eu falo sobre os símbolos, que é bem legal, tá bom? Então, conto aí com a ajuda de vocês. Qual o Espero ter endereço, vocês Max? em outras vezes. Deixa eu achar aqui para botar aqui para vocês. Conto aí com uma continuidade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não guardem as dúvidas. De verdade, estou disponível para tirar. Eu sei que hoje foi falado muito conteúdo e às vezes vocês vão precisar de alguém, né, que possa lhe direcionar. E eu me coloco Qual à o canal disposição. no YouTube, Max? Aqui eu coloquei no chat aqui, ó. Ah, tá. Coloquei aí no chat. Aí ali tem todos os vídeos. Tá Beleza? Tá Um bom, grande muito abraço obrigada. a todos. Beleza, Uma obrigada. ótima noite. Tamo junto. Boa noite, Tchau, obrigada. boa noite. Boa noite.